mas começa que os jovens já não se interessam mais em estudar. Isso aí é uma preocupação meio que global. As universidades estão vazias. E aí a gente pensa, tá todo mundo no EAD. Cursos EAD vendem, mas não estão no mesmo embalo como estavam antes. Foi uma solução que veio, que talvez para alguns agrada, para outros desagrada. Eu particularmente, alguns cursos EAD eu fiz muito bons e alguns não tanto. Mas isso não é para ser debatido aqui. Isso de não querer se educar, a gente vai criar um penhasco ali na frente. Estou falando aí em 10, 15 anos, nós vamos estar, como a Europa, importando gente para fazer tarefas mais básicas. Como houve, eu acho que o ano passado, retrasado, os caminhoneiros europeus dos países menores da Europa que iam para a Inglaterra faz o Brexit, e aí, do nada, não tinha mais motorista de caminhão no país. E aqui a gente está indo nesse destino, só que aí vão ter algumas tarefas bem nobres de engenharia que vão ficar descobertas. Eu me lembro que quando eu estava na mecânica, ali na PUC, tipo 10 turmas de cálculo, 2, 3 turmas de materiais, era muita gente, assim, e do nada aquilo, tu entra lá hoje na PUC, no prédio, está vazio. Pouca gente circulando. Unicinos, a mesma coisa. A Ubra, então, nem se fala. A Ubra teve outro problema. É triste. Então, é um cenário. Eu não estou aqui falando em números, eu estou falando em sentimento de quem cursou quando jovem e depois cursei já adulto. De fato, esse teu sentimento, eu acho que é o que acompanha muitas pessoas, né? Porque eu tenho esse mesmo sentimento, Guilherme. Eu acredito que a turma que está conosco aqui, uma boa parte também tem, pelo menos olhando pelos comentários aqui, né? Olha só o comentário do Rodolfo, ó. Tudo é uma questão de preparação. Para se tornar um profissional de qualidade e com conhecimento, precisa de tempo, de experiência de campo e projetos. Falta interesse nas dificuldades. Tá aí uma questão que eu particularmente caminho junto e concordo. Eu acho que hoje a gente começa a se acostumar com algo tão fácil, tão na mão e tão rápido, que a primeira dificuldade já cria uma barreira e não vou para esse lado. Eu acho que de uma forma bem direta, assim, é assim que eu enxergo o momento Passa atual. a timeline para cima. Passa a timeline para cima, isso não me interessa. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Sabe que eu converso muito com o meu time, com diversos profissionais aí, e muitas vezes a gente fala sobre, cara, coisas simples, como pegar um livro para compreender um conteúdo técnico em específico. E hoje a grande maioria das pessoas não pega um livro, Guilherme. Um livro, né? Então, Tudo no YouTube. exatamente. E aí é que está o ponto, né? Tem que ser no YouTube, tem que ser direto ao ponto, tem que ter a informação que eu quero. Se começar um pouquinho mais, nossa! Tu imagina assim, ó, eu fico muito contente que hoje a gente está com um número aqui de quase 50 pessoas ao vivo conosco aqui. E se a gente analisar esse número, e por favor, eu não estou aqui para fazer números, né? Mas só para a gente refletir com relação à informação que tu trouxe, Guilherme. Cara, tem turmas com 13, 14, 15 alunos. A gente está junto aqui com pessoas que têm paciência e interesse em aprender para ficar mais de uma hora olhando um conteúdo que a maioria das pessoas não olha. Então, eu acredito muito que as pessoas que têm paciência para pagar o preço irão muito mais longe. Isso é algo que eu acredito demais. As pessoas que hoje têm paciência para pegar um livro, ler e compreender, para pegar uma função que ainda não domina e começar lá de baixo e galgar o seu caminho, para pegar até mesmo uma live que vai passar daqueles 2, 3, 4, 5 minutinhos, vai ficar uma hora e pouco para tirar um conteúdo de qualidade. Eu acho que essas pessoas são as pessoas que vão ter potencial e potência para ir mais longe, cara. Sim. Bom, aí nesse cenário aí, Frank, do ganho imediato, né? Engenharia
tu não vira, quer dizer, tu não vê engenharia até o quarto, quinto semestre. Tem um arcabouço matemático. Então falta base lá da escola. Se esforçou. Não sei se esforçou pouco ou se a qualidade do ensino está baixa a esse ponto. A gente vê números recentes aí que saíram, que matemática aqui no Rio Grande do Sul, a gente está aquém de todos os estados do país, né? Mas enfim, cara, é uma dor, é um trauma o tal do início da engenharia. Eu fiz arquitetura porque eu temia a matemática, e depois eu digo, não, eu vou para a engenharia para resolver a matemática. E foi super tranquilo, tinha que baixar a cabeça. Foi tranquilo, que eu quero dizer é o seguinte, tu tem maturidade para encarar os problemas, entende? Quando tu é adolescente, mais novinho, assim, professor é difícil e tal. Mas, então, assim, não é que tem que ser eu digo na topografia, tu não precisa ser um super matemático. Hoje em dia os equipamentos vêm com as coisas um pouco mastigadas, mas tu tem que ter senso crítico. Tu tem que ter noção de que a resposta que está vindo é adequada ou não é adequada. Ela serve para o serviço que eu vou entregar ou não serve? E nisso aí eu vejo o problema de educação até no nível mais baixo na obra. Tu pega um mestre de obra que é bom de linha e treina, a topografia consegue fazer coisas muito mais importantes para a obra, e ele só te pede, eu quero só o eixo principal e eu me viro, e depois tu só confere para mim. E dá, exato. Então, pega um mestrão mais antigo, assim, que dominam a técnica, e são estudados, tá? No geral, esses mestres, eles têm a formação fundamental, médio, e alguns são técnicos. Então, se vê que a educação faz o cara ter um diferencial, vamos dizer assim. Aí tu pega a nível de topografia, a gente sabe que, num geral, a topografia era de difícil acesso. A maioria dos profissionais que eu conheço são práticos. Vou dizer aí, na casa dos 80%. A questão é, os equipamentos evoluíram naquela velocidade rápida que a gente citou agora atrás aqui, e o domínio das técnicas não acompanhou. Então, interessante o ponto. Interessante. Nós estamos vendo profissionais com equipamentos, aí eu vou usar o termo que a Marina me citou lá, né? Nós temos a Ferrari dos equipamentos de medição, e eu bato muito nessa tecla lá no curso, porque a gente tem equipamentos que são Ferraris e dirige elas como se fossem Fuscas. Tá? E não respeitando os buracos que tem no caminho. Então, assim, numa estação total, isso me assusta um pouco, assim, dos locais onde eu dei aula, onde a maioria são profissionais já. A gente observa que eles dominam o básico da estação, o levantar ponto e locar ponto. Agora, quando tem que fazer cruzamento de linha, eixo, interseção, círculo, 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 linha com linha, extensão de linha, coisas que eu diria que os macacos velhos lá do passado pegavam a calculadora e um pouco de paciência, ele pegava e apontava para o auxiliar dele naquela direção. Hoje os equipamentos só tem que saber onde estão os valores e como imputar eles no equipamento, e todo calculeiro ele faz para ti automático. Só que tem que ter o senso crítico para ver se a resposta é coerente ou não. E aí vem o gap da educação. Ele não sabe se aquela resposta é boa ou não. E é isso que travou a entrada do GNSS RTK, e é isso que travou a entrada do drone da melhor maneira. É isso que provavelmente vai travar o SLAM, que está chegando agora. O laser já chegou, e a gente já viu que tem um problema, né? Que até foi abordado também num outro Topotalk, da questão do BIM. Não basta tu modelar em 3D, tu tem que associar uma informação ao modelo 3D, né? Então, assim,
Recém agora, as universidades estão trabalhando com o modelo 3D. Associar a informação ao modelo 3D é uma novidade. Então, outro gap de educação. O próprio SLAM chegou agora. Ele é igual ao laser. A vantagem é que tu sai caminhando com ele, muito rápido. Mas Exato. o cara... O mais importante é compreender o conceito, né? O conceito. Só que assim, o conceito de usar nuvem de pontos, tu tem que ter um software que importe pontos. Tem que saber a questão do plano cartesiano com uma densidade absurda de pontos. Tu tem que saber georreferenciar os pontos. Tu tem que ter alvos de amarração para georreferenciar esses pontos. Aí vem as questões de precisão e acurácia, que não cabe aqui, né? Uhum. Mas enfim, para usar o laser, tem que saber, no mínimo, como é que funciona uma estação total. E não é assim, noção de como é que funciona uma estação total. Se o cara tem que botar um alvo para referenciar um levantamento de uma nuvem de pontos, ele tem que saber fechar poligonal, ele tem que ajustar os pontos, ele tem que saber qual é a qualidade do alvo que ele tem que ter preso na parede para que o equipamento que ele está usando capte o resultado dele. E, por vezes, tu tem que andar num circuito bem complexo com uma estação total, que é diferente de uma área aberta de campo que tu enxerga um cenário enorme. Se tu vai usar... Aí eu entro em outra briga, né? GNSS e estação total, do imediatismo, né? GNSS, tanto o GNSS quanto o laser scanner, tu tem um tablet, uma tela na mão, muito parecida com o celular. Então, tá louco? Vou apertar aquele monte de botão com um monte de número aparecendo na tela, ou vou pegar aquele que tu arrasta o dedo para um lado e para o outro? Então, tem profissionais que estão formados, trabalhando, que se negam a operar a estação total. Entende? Ok, se eles conseguem com o equipamento deles chegar no resultado que eles precisam, só com o GNSS, tudo bem. Agora, a gente sabe que nem todo levantamento dá para fazer com o GNSS. Eu acho que tem um ponto aqui que quem trouxe e me marcou muito foi a Natália Dill, arquiteta também, Natália Dill, e ela trouxe um termo que é interoperabilidade. E, cara, eu adoro essa palavra. Eu acho que no final das contas, a gente precisa encarar essas tecnologias como ferramentas. Ou seja, eu tenho todas as ferramentas aqui à minha disposição. Para essa finalidade, qual ferramenta eu uso? Né? Só que para isso, claro, eu preciso conhecer a parte conceitual de cada ferramenta, né? E aí, quando eu falo ferramenta, eu falo tanto a ferramenta de uso no campo, quanto a ferramenta de escritório, né? Então, eu preciso minimamente dominar para usar com maestria e ganhar mais eficiência, né? Então, acho que essa parte conceitual é fundamental e muitas vezes o profissional, e aí não estou apontando o dedo, eu acho que é uma análise aqui da nossa conversa, alguns profissionais acabam olhando para uma tecnologia achando que ela vai resolver tudo, né? E não tem como, né, Guilherme? Eu acho que até a gente conversou isso em outro momento. Tem alguns cenários assim do interior que a gente vê medição de terreno que um simples nível e boa vontade, uma trena profissional estaria realizado com investimento baixíssimo e tendo retorno, se ele soubesse usar a técnica certa, vamos dizer assim. Exato. E por vezes a gente vê mega estruturas e não consegue interligar os dados de um equipamento no outro. Digo empresas de engenharia que às vezes, agora a gente vai comprar tal equipamento e a solução para todos. E aí se vê que é bem assim. Ainda falta algo, né? Falta algo. Me surpreendeu recentemente, assim, logo depois da cheia, teve. Bom, a cheia foi uma desgraça para a gente, mas de certo modo teve bastante trabalho para quem é da área da topografia. Nós precisamos rapidamente organizar a fábrica, vamos escanear para fazer o projeto mais rápido possível. Pá, pá, pá.
Aí passou uns dias, um gerente me liga e diz assim, mas a gente já escaneou a fábrica? Por que está escaneando de novo? Eu digo, para fazer o levantamento. Não, eu só preciso de uma planta abaixo de 2 cortes. Entende? Então, as pessoas também têm que saber onde dosar, entende? Tanto quem está comprando quanto quem está vendendo. Então, talvez o cara tinha a técnica disponível e não soube. Ele vendeu a ideia do escanear, mas não se lembrou de que quem ia receber o produto nunca tinha visto aquilo. É muito lindo escanear, é muito rápido. E aí, Então, aí vem um ponto conectando alguns episódios aqui, inclusive o episódio com o Fraga, que está aqui conosco ao vivo hoje, ele tocou justamente nesse ponto para os profissionais que atendem muitas prefeituras, né? A questão de tu usar um formato de arquivo que a prefeitura não vai conseguir usar, então tu precisa ter essa troca com o teu cliente, com o teu fornecedor, enfim, porque muitas vezes tu vai trazer justamente um baita de um produto, mas que ele não vai conseguir usar nada do que tem ali, né? Do entregável dele, né? sim, sim, tem a questão de tudo. Aí vem o simplificar ao ponto de quem vai comprar a ideia. Né? Vamos botar lá, para um juiz, talvez uma imagem de drone com um pequeno esboço do desenho de uma propriedade seja o que ele precisava, ao invés de 4 linhas lá com os ângulos e as medidas. E aí ele tinha que Exato. contratar mais um outro profissional para conferir se aquele desenho coincidia com a realidade. Enquanto tem a foto embaixo do negócio, resolveu. Essa é junta duas técnicas que estão disponíveis aí no mercado. E aí, se tu não tem em casa, tu conversa com algum colega que tem e faz chover, entendeu? E tu vê que interessante, né, Guilherme? Porque isso, no final das contas, isso é usado como técnicas de vendas, né? Porque é de fato tu entender o que o teu cliente quer, entregar o que ele precisa. E aí, gostou desse vídeo? Quer assistir o episódio completo na íntegra? Então é só acessar o canal do Topotalk. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e não perca mais nenhum episódio. Toda segunda-feira, às 20h27, eu estou aqui ao vivo com o especialista e com você.